Meus irmãos, mais uma vez é uma grande alegria, uma grande satisfação poder estar com os irmãos desta feita. Também é uma data muito importante, como o foi naquela ocasião, lá em agosto, pouco tempo atrás, poucas semanas atrás, que era o aniversário desta cara igreja. Deus continue nos abençoando grandemente. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7. Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7. Leiamos. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Meus irmãos, toda esta carta, ela trata de um dos temas mais caros à fé cristã. Ela trata da salvação em Cristo Jesus, ou, de um modo mais contundente, a plenitude e suficiência da salvação unicamente por meio de Cristo Jesus. A pergunta sobre a salvação, ou mais especificamente, como posso ser salvo? Não é uma pergunta exclusiva dentro dos limites religiosos explícitos, não é uma pergunta frequente dentre os limites puramente eclesiásticos, em alguma medida, não é uma pergunta da esfera missiológica, das práticas evangelísticas, é a pergunta mais profunda, existencial e complexa do ser humano por todo o tempo, por toda a história, seja ela reconhecida como tal ou não. O problema que mais angustia o ser humano diz respeito à sua salvação. Por mais que ele não admita a necessidade de salvação, este aspecto é algo que contundentemente, dia após dia, assola internamente a alma do ser humano. A única resposta, o único lugar de certeza e convicção está nos braços do nosso Redentor, Cristo Jesus. Observemos um ponto rapidamente aqui, a título de introdução, concernente também ao período da Reforma, e vamos perceber como a importância de Cristo é de vital e centralidade e necessidade em todos os tempos. Na Reforma Protestante, ou mais precisamente, poderíamos retroceder um pouco e chegarmos lá por volta do século XIV, meados do século XIV. A Europa começava a ser assolada com uma epidemia da peste negra. Alguns autores, no campo da literatura, relatam a dureza, a dificuldade daquele tempo. As pessoas não podiam se encontrar, porque se elas se encontrassem, o simples fato de falarem umas às outras afetaria aquela sã com a doença e, porventura, alguém que estivesse infectado com a peste negra. Tocar nas roupas de alguém transmitia a doença. Pais, filhos estavam separados, porque se viessem a se encontrar, seriam infectados. Determinado autor registra que andar pelas ruas era difícil,
por causa dos odores da morte recorrente. O quadro é detalhado em minúcias, mas para nós é suficiente a percepção de que o índice de mortalidade variava de 30% a 45%, às vezes chegando a 75% em ocasiões muito pontuais, em cidades muito pontuais. Era raro alguém que não tinha perdido um parente próximo. As ruas estavam cheias, abarrotadas dessa lamentável situação, de um modo visual e explícito diante dos olhos de todos. As pessoas buscavam resposta aos seus anseios espirituais, existenciais, obviamente na igreja. Era o único lugar, não havia outro lugar de oferta. Mas quando eles chegavam na igreja, eles eram instruídos na grande plenitude com um dos catecismos mais recorrentemente citados e memorizados naquele tempo, escrito por um alemão chamado Dietrich Kolde. E esse catecismo dizia mais ou menos assim: há 3 coisas que angustiam o meu coração. A primeira delas é que eu vou morrer. A segunda é que eu não sei quando. Mas a terceira e pior de todas é que eu não sei para onde vou. Difícil imaginarmos de um modo profundo aquilo que um outro autor, um historiador do século XX, vai descrever como um momento de angústia, de tristeza, de instabilidade, de depressão profunda em toda a Europa. Olhar a morte de um modo tão vívido, explícito diante dos olhos de todos. O lugar de encontrar consolo e conforto era a igreja. Mas a igreja ensinava que não tem resposta. Estimulava a angústia, a dor. No entanto, se você pagar, eis a saída, eis a resposta. E as pessoas eram livres do purgatório ou libertas por determinado período de tempo. Às vezes o cômputo final chegava a milhões de anos. Mas o resumo de tudo isto é que qualquer número, por maior que seja, mesmo que não possamos grafá-lo, chegando a este ponto, não é nada comparado à eternidade. Portanto, o que estava presente diante das pessoas é que a sua total e completa incapacidade diante da morte, diante da redenção, da salvação, estava posto. Por mais que eles fizessem, nunca, jamais eram capazes de fazer o suficiente para garantir a salvação. Mas continuavam sem resposta. Uma das imagens mais claras que mostram a saída, de um modo bem visual, vem pela capacidade de um grande pintor chamado Lucas Cranach, amigo próximo de Lutero. Ele pinta um quadro que nos mostra historicamente a saída. E como foi a saída real? Num lado do quadro, Lutero no púlpito, pregando. No outro lado, o povo, a igreja, acompanhando, sendo instruída pelo sermão de Lutero. E ao centro, a figura de Cristo, como que representando explicitamente a principal ênfase que Lutero dava no seu sermão. O que falamos hoje de sermão cristocêntrico era a principal prática de Martinho Lutero naquela ocasião. Era Cristo oferecido. E aí a resposta à pergunta mais profunda do ser humano
é suprida de fato, porque Cristo é pregado. E aqui nós nos deparamos exatamente com uma carta, a meu ver, a mais bela das cartas, que tratam exatamente sobre a pessoa e a obra do nosso Redentor. No verso 6, o apóstolo Paulo começa falando escrevendo uma pequena palavra, ora, o que remete naturalmente a uma transição lógica do que ele disse anteriormente. Sem descrevermos nos seus pormenores os versos de 1 a 5, no entanto, nós encontramos aqui no centro deste bloco de texto, ao final do verso 2, e ele diz qual é o seu objetivo: para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Verso 3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. A estrutura conceitual destes versos aponta lá para Romanos 11, 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria de Deus, como insondáveis. Como insondáveis. Cristo é a concretude clara daqueles versos. E ao final ele termina no verso 36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Como ele vai apontar exatamente aqui no capítulo 1, no verso 16. Dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Cristo é o Criador, sustentador, mantenedor, alvo final de toda a criação, sem limites, sem nenhuma barreira, porque nada existe à parte de Cristo. E nada subsiste sem Cristo. Assim, o apóstolo Paulo diz, olha, este é o conteúdo ao qual fostes ensinados, e ele continua, como recebestes aquilo que foi transmitido, ou literalmente transmitido como uma tradição. Possivelmente, às vezes, aos nossos ouvidos, a palavra tradição soa de um modo um tanto quanto estranho. Mas esta carta mostra que há tradições e tradições. A manutenção do ensino correto é uma tradição que precisa ser constantemente preservada. Mas há a tradição dos homens, da pseudo-autossuficiência, da ilusão de que se pode chegar à salvação por si mesmo, que a plenitude da redenção, aqui e agora, é um objeto da nossa ação, a qual podemos, por nós mesmos, individualmente, pela força do nosso braço, podemos produzir. Esta tradição, ela é anticristo, ela é anticristã. Ela prega a suficiência do ser humano. Ela prega a autonomia do ser humano. E ao final das contas, ela, ao pregar a autoexaltação e a autonomia humana, ela prega o homem como Deus e Senhor de todas as coisas. Nada mais ilusório, nada mais enganador do que isto. Portanto, há tradições e tradições. É isso que o apóstolo Paulo vai apontar já na sequência, a partir do verso 8. A tradição de homens. Mas a tradição do verdadeiro ensino, ele usa esta expressão como recebestes. E este ato de receber, ou essa ação de transmissão, está relacionada à manutenção do ensino correto, que tem a Cristo como a plenitude dos tesouros e da sabedoria e de todo o verdadeiro conhecimento, todo o verdadeiro saber. Cristo.
e não os homens, e não a mim mesmo, mas somente a Cristo. E aqui diz respeito também a uma confissão. Em toda a Escritura, conhecer, saber, não é jamais distinto de fazer. Há uma íntima relação entre saber e fazer. Eu sei e faço, e eu faço o que eu sei. Portanto, a minha vida expressa profundamente as minhas crenças, o meu modo de andar, o meu modo de falar, a nossa vestimenta. Reparemos, são tantos elementos que se constituem em analogias que o apóstolo Paulo usa amplamente nas suas cartas. Vestir, falar, andar, fazer. Mas quando o ser é preenchido completamente pelo conhecimento de Cristo, o andar, o fazer, o falar será determinado pelo conhecimento de Cristo. E conhecer a Cristo não está posto numa esfera puramente intelectual, a despeito do uso do conhecimento, mas diz respeito a relacionamento íntimo, a um conhecer por andar, a um conhecer por conviver, não meramente saber sobre, ainda que o saber esteja envolvido, porque tudo no ser está envolvido. Portanto, é uma tradição que engloba não somente aspectos do intelecto ou aspectos emocionais, mas a totalidade do ser humano. De modo que a sua vida, em plena inteireza, o seu pensamento, as suas ações, desejos e vontades, fazem parte desta confissão de fé, que não é única, mas está dentro do esteio de toda uma tradição. A fé que nós confessamos não é a fé individual apenas. Não é a fé da Igreja Presbiteriana da Lapa ou da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas a fé que nós expressamos, a fé de fato, que é a nossa confissão contundente, é alargada pelos crentes de todos os tempos e épocas, que foram separados e eleitos para honrar e glorificar o nosso Redentor Jesus Cristo, porque por Ele foram redimidos, foram transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A nuvem de testemunhas, como diz o autor da carta aos Hebreus. Essa é a nossa confissão, o que recebemos. E o apóstolo Paulo é enfático. O que eles receberam, como ele diz em outra carta, do modo como ele recebeu, ele transmitiu. A fidelidade na transmissão. E qual é esse conteúdo? Recebestes Cristo Jesus, o Senhor. Aqui podemos dizer que o apóstolo Paulo está como que usando o nome completo do nosso Redentor. E não é aleatoriamente que ele o faz, quando assim o faz. O que ele tem em mente aqui pode ser destacado aquilo que Calvino ensinou mais tarde, chamando de ofícios de Cristo, como profeta, sacerdote e rei. A suficiência plenária de Cristo como nosso Redentor, como aquele que nos comunica ao Pai, como o Senhor da nossa vida. Essa é a essência dessa confissão, dessa tradição. A suficiência de Cristo. Não precisamos de mais nada, já temos o Senhor completo, já temos a verdade total, e já temos aquele que morreu por nós em nosso lugar, e que continua intercedendo por nós junto ao Pai. E além de tudo, sabe o que é sofrer. Ele sofreu. Ele sabe o que passamos. Ele sabe tudo quanto necessitamos. De nada mais precisamos.
a não ser Cristo. Não há necessidade de muletas, como Lutero enfatizou vez ou outra. Não há necessidade de apetrechos para a manutenção da nossa jornada cristã. Só precisamos de Cristo. Nada mais, nada além. Mas o apóstolo Paulo continua dizendo: como recebestes, e recebestes de uma vez por todas, completo, pleno, com limites extensos ou limites infindos. É o mesmo modo que ele vai descrever à frente, no capítulo 2 ainda, a partir dos versos 13, 14 e 15, demonstrando a dimensão do sacrifício redentor de Cristo, mostrando que a obra redentora de Cristo não possui limitadores. Ela foi realizada uma única vez, para todo sempre. E os seus efeitos e os seus reflexos perdurarão pelos tempos eternos sem fim. E vale a pena sempre lembrarmos que a obra redentora de Cristo, ou mais especificamente, os efeitos, resultados da obra redentora de Cristo, adentrarão o céu por toda a eternidade. E nós somos os beneficiados desta obra redentora. A aplicação da obra redentora de Cristo estará presente por toda a eternidade. Não tem fim, não tem limites, não há quem possa impedir Cristo da realização da sua obra. Tampouco o Espírito Santo, em aplicar a obra do Filho, mediante a soberania absoluta do Pai, por todos os tempos sem fim. E nós somos os beneficiados. Assim, portanto, isto que recebemos, devemos agora viver como? O apóstolo Paulo usa 3 figuras: andar, radicado, edificado. Há 3 imagens muito claras: caminho, planta, edifício. Figuras que nós vemos por todo o Novo Testamento. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que ele está dizendo, claramente, nós bem sabemos, é que ele, unicamente ele, é o caminho e não há outro caminho. Fora de Cristo não há nenhum caminho que leve ao Pai. Fora de Cristo, os caminhos são marcados pela dor, angústia, instabilidade. Em Cristo é o caminho da segurança. O único caminho para o crente. O único caminho para os redimidos é Cristo. Por isso ele está dizendo: ande. E essa figura de andar denota a complexidade da vida nas suas particularidades, nas mínimas coisas. E a expressão que ele usa aqui reiteradamente, não somente nesta carta, mas ao longo de todas as suas cartas, nele. O que significa que a parte de Cristo, nós não podemos fazer nada, nós não podemos andar. Nós não vivemos a parte de Cristo. É uma grande ilusão acharmos que podemos ser autônomos. Não há vida à parte de Cristo. E o apóstolo Paulo nos convida e nos exorta, acima de tudo, a andarmos nele. E ao olharmos o caminho, certamente nós iremos perceber que o caminho é difícil. Há muitos desafios. Uma das analogias mais belas e famosas, na verdade, talvez a mais famosa dos tempos posteriores ligados à Reforma, é a figura do peregrino de John Bunyan, dentro dos limites do assim chamado puritanismo inglês. E toda aquela carreira descreve de fato a carreira cristã, com seus desafios, com as suas lutas, as suas dificuldades. Que, por sinal, é o livro mais vendido no mundo, depois da Bíblia.
mas somente podemos andar nele. Estar nele significa que, independente dessas circunstâncias e adversidades e dificuldades, os pedregulhos no meio do caminho, as tentativas de nos fazer desviar, o que nos confere segurança e a manutenção da nossa constância é a nossa dependência dele. Estamos nele. Por isso ele usa a figura já na sequência, dizendo, nele radicados. Ele é a origem, é a seiva da vida, a videira verdadeira. Nós somos os ramos. Só há frutos se nós permanecermos enxertados na fonte, na seiva da vida, que é Cristo. Quando nós falamos que precisamos frutificar, e o frutificar são as implicações naturais da verdadeira vida cristã, precisamos atentar com muita seriedade. Se estamos vinculados no caule, no tronco, na fonte da vida que é Cristo, dar fruto é natural. Se não damos fruto, precisamos urgentemente pensar, de modo muito particular e individual, o que está ocorrendo. Há uma obstrução na passagem dessa seiva. O que obstrui? O que impede dos frutos aparecerem? É uma necessidade individual e particular de todos nós constantemente. Mas nele nós temos a vida. Nele podemos frutificar verdadeiramente. Não estamos sozinhos. Em nenhuma parte do percurso estamos sozinhos. E ele vai falar de edificados. A figura muito clara da construção civil. Uma das parábolas de Cristo é exatamente sobre a casa edificada sobre a rocha, apontando para si mesmo. Ele é a verdadeira rocha, a pedra angular. E nós bem sabemos o que significa essa figura. Sem fundações, sem fundamentos adequados, firmes e sólidos, qualquer construção, por mais bela, grandiosa que venha a ser, simplesmente irá ruir. Não se mantém. E não precisamos ir longe a observarmos os relatos que nós vemos, ou mais até, num tempo da hipermídia como o nosso, basta que procuremos em determinados canais e veremos, por vezes, prédios belíssimos, construções altamente potentosas, mas que não há fundações sólidas, ou as fundações não foram construídas sobre a rocha. O último caso que me lembro de ter visto foi de um condomínio em Miami, um condomínio de luxo em Miami. Prédios belíssimos, apartamentos nobres, nobilíssimos na verdade. Mas de repente tudo começa a ruir. A mais bela das construções, sem um firme e sólido fundamento, não permanecerá. Por mais que nós queiramos construir coisas belas à parte de Cristo, o resultado será a destruição em algum momento. Nele, edificados. O verdadeiro edifício, a verdadeira construção que realmente vale a pena, é tudo o que está posto na solidez, na concretude de Cristo. Tudo o mais, tudo o que seja a parte de Cristo, não passa de ilusão, de uma fumaça que se esvai rapidamente, numa imagem que tende a enganar e nos iludir. Mas a ausência de concretude, não haverá permanência. No entanto,
se nós nos deixamos levar pelas ilusões do nosso tempo, da nossa época. No mínimo, um tempo precioso da jornada, do progresso desta caminhada será perdido. Assim, o apóstolo Paulo ele descreve que nós já recebemos a plenitude da necessidade ou da satisfação da plena necessidade de tudo quanto temos. Agora, a nossa responsabilidade, na dependência de Cristo, é caminharmos nessa jornada. Há um elemento de progressividade, de crescimento contínuo, de vigor contínuo para aquele que faz parte desta videira verdadeira. E esse edifício deve crescer a cada dia mais e mais. E ele vai dizer, ao final, também fostes confirmados na fé. O que significa que é o padrão. O padrão ao qual nós devemos utilizar para avaliar constantemente aquilo que temos feito e realizado. Confirmados, atestados, chancelados pela fé. E a fé não é um sentimento interno nosso, proveniente de um coração supostamente autônomo. A fé tem uma marca muito concreta. É o conhecimento profundo acerca da pessoa e obra de Cristo. Talvez esta palavra, fé, seja uma das mais deturpadas ao longo dos tempos. Uma das estratégias de Satanás consiste em tomar a verdadeira tradição, esvaziá-la do seu sentido e preenchê-la com um sentido equivocado. Muitos falam que eu tenho fé. Mas a fé exige um objeto. Fé em quê? Esse é o ponto. A fé aqui é Cristo, ou em Cristo. O sustentáculo da fé, do nosso conhecimento, da nossa vida. Saber quem Cristo é, o eterno Filho de Deus, como o apóstolo Paulo vai descrever anteriormente. E aquele que é a garantia da plenitude da redenção. A única possibilidade de salvação. E ele vai apontar agora um elemento chave, crescendo em ações de graças. O que significa ações de graças? Temos uma gama enorme de possibilidades adequadas para descrevê-la. Uma das mais belas, que penso ser extremamente importante aqui, provém da pena de um dos grandes homens, um dos grandes instrumentos de Deus bem recentes, Jay Adams. Quando comenta esse texto, ele fala que significa a consciência daquele que está satisfeito por ter tudo que precisa. Nós temos tudo. Nós agradecemos porque temos tudo. E o que é o tudo? Cristo. Cristo é tudo. João Calvino, quando comenta a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, o viver é Cristo e o morrer é lucro, ele aponta que, seja na vida, ou quer na vida, quer na morte, o maior benefício do cristão é Cristo. É Cristo. E o apóstolo Paulo vai falar que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Mas nós ainda estamos aqui nesta vida. Mas já desfrutamos da plenitude de Cristo. Uma das principais ênfases da Reforma Protestante foi Cristo. No começo eu descrevia aquele quadro terrível. Jean Delumeau, um historiador católico, admite sobre a sua própria igreja que o principal problema
Não era todas aquelas atrocidades e desmandos absurdos e pecaminosidades que nós conhecemos, que não vale a pena nem descrevê-los. Mas ele dizia, o pior problema era que havia uma separação entre a procura e a oferta. As pessoas queriam conhecimento da Escritura, queriam conhecer a Cristo, mas a igreja não dava. Não tinha. Sede, desejo de ouvir, aprender, mas não ter aonde encontrar. Como posso ser salvo? Essa era a pergunta. Silêncio. Era a única coisa que tinham de fato. Lucien Febvre, um historiador do século XX, descrevendo o caos, a destruição da Europa. Morte, epidemia, guerras, pessoas que perdiam tudo. E ele falava, em resumo, a Europa está em ruínas existenciais, espirituais. E ele, como um historiador agnóstico, ainda assim, ele diz que o que transformou a Europa foi que a doutrina da predestinação começou a ser pregada. Não como um ponto teológico destacado do seu contexto mais amplo, como um debate para que alguém demonstre que tem argumentos superiores aos demais. Não. Como uma questiúncula. Também não. Como autoexaltação, em hipótese alguma. Como uma consequência natural da soberania de Deus, como parte da pregação do Evangelho. Porque, em essência, o que foi pregado foi: há uma possibilidade de certeza de salvação. E os crentes viviam como eleitos. Quando lemos Romanos, nós vemos exatamente o ponto certo. Ele nos elegeu para sermos conforme Cristo. Era isso que aqueles crentes faziam. Por isto, esta pregação da certeza da salvação, que ocorria no púlpito, era visível no cotidiano. E o testemunho de um historiador agnóstico é basicamente que a certeza da salvação, a segurança da salvação, transformou a Europa no século XVI, em todas as suas esferas. Que belo testemunho. A tradição que nós estamos inseridos, da suficiência de Cristo, é uma tradição que perpassa os séculos, não começou com os reformadores, mas eles resgataram, dentro da continuidade e manutenção de uma tradição bíblica, aqueles que vieram posteriormente, como que numa carreira já, numa corrida de revezamento, o bastão da suficiência de Cristo, da suficiência da Escritura, de viver para a glória de Deus, foi transmitido a grupos fiéis, eleitos. E cá estamos nós hoje, empunhando esse bastão. Mantenhamos a carreira. Preparemos a próxima geração para que leve adiante esse bastão. A suficiência de Cristo. A única resposta à salvação. Como o faremos? O capítulo 3 dessa carta nos dá instruções práticas. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Olhai para Cristo. Significa fugir do mundo? Não. Porque se vive pensando no alto, aqui na terra, usando uma linguagem adequada, que esse é o ponto que ele vai destacar, com relacionamentos adequados, pais e filhos, família, esposa, marido, igreja. E o apóstolo Paulo também é contundente, dizendo que
Ore para que nos dê oportunidade e ocasião para testemunhar e pregar o Evangelho. É isso que devemos fazer. Levemos adiante esse bastão da nossa tradição. Não uma tradição de homens, a tradição de Cristo, para a honra e glória do seu nome. Deus nos abençoe, irmãos. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.